Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para falar sobre o nosso grande campeão, peso meio pesado do UFC, Alex Poatan Pereira. No último sábado, derrotou Iri Prochazka, o tcheco, via nocaute no segundo round e manteve o cinturão da divisão até 93 quilos. Mais uma apresentação espetacular de Alex Poatan, um atleta que vem se mostrando cada vez mais diferenciado, entrando num patamar acima, né? Entrando num hall ali de atletas realmente que estão fazendo história dentro da maior organização de MMA do mundo. E o que me chamou a atenção nessa luta não foi exatamente o confronto, porque vitórias do Poatan, a gente de certo modo está ficando acostumado a ver, né? O Poatan sempre que entra no octógono, a gente já sabe que dali vai sair alguma coisa, e normalmente essa coisa é um cruzado de esquerda brutal, fatal, que derruba seus oponentes. Pois dessa vez o que me chamou a atenção foi o momento que antecedeu a luta, aquele momento pré-luta, as entrevistas que antecederam o confronto, a entrada dos atletas, isso me chamou bastante atenção. Primeiro, porque o Iri Prochazka estava tentando adotar uma estratégia um pouco diferente do que aquela convencional, né? O Iri Prochazka, a gente sabe, é um atleta bastante respeitoso, é um cara realmente, é um samurai das artes marciais, é um cara que é muito dedicado, trabalhador, mas ele tentou usar um pouquinho da estratégia para desestabilizar nas entrevistas coletivas o Alex Poatan. E ele falava muito sobre o Alex Poatan usar de magia para vencer suas lutas. Magias, entrou em questões espirituais para vencer suas lutas e pediu que o Alex Poatan, dessa vez, ficasse ali, só ele contra o tcheco, né? Que fosse um confronto entre os dois e que a performance, que o melhor vencesse. O Poatan, obviamente, a gente já conhece, é um atleta extremamente frio, nem deu bola para essas provocações do Iri Prochazka, até tirou onda disso. E um fator que pesa muito em favor do Poatan, neste caso pesa a favor, o fato de ele não entender nada da língua dos seus oponentes, ele só fala português. Então o cara fica falando inglês, fica falando a língua que for, fica falando russo, ele não entende nada, né? Os caras ficam falando, provocando, ele fica ali na dele, quando chega a pergunta para ele, traduz e ele dá uma resposta tiro curto e já segue o baile. Então, normalmente o Poatan não se deixa levar por esse tipo de provocação. Mas no momento da luta, e tem um momento emblemático, um pouquinho antes da luta começar, que foi a encarada dos atletas. E nunca vi, até hoje, ninguém encarar o Poatan da maneira que o Prochazka encarou. Né? O Poatan tinha dado uma entrevista pouco antes dessa luta, falando que ele percebeu que venceria o Jamal Hill quando os dois se encararam frente a frente na pesagem oficial, que ele percebeu que ali ele venceria a luta. Pois dessa vez o Iri Prochazka ele foi muito frio na encarada, ele não desviou o olhar, ele ficou encarando o Poatan o tempo inteiro, mesmo no momento em que a luta ia começar, naquela entrada tradicional dos atletas, com o Iri Prochazka já no octógono, ele fez questão de ficar encarando o Poatan, olho no olho, vocês têm imagens aí, vocês podem ver, olho no olho, e o UFC, inclusive, segurou um pouquinho ali com o Bruce Buffer o anúncio dos atletas, porque a encarada estava tão tensa e mexendo tanto com o público, deixando aquele ambiente tão energizado que demorou um pouquinho mais a dar início ao anúncio do combate. A gente viu, teve o anúncio do combate, o árbitro mandou a luta começar, e aí a gente começou a ver o show do Alex Poatan, e a gente percebeu ali que o Poatan não se deixou levar absolutamente por nada. O Iri Prochazka não conseguiu desestabilizar em absolutamente nada, e não conseguiu oferecer nenhuma brecha diferente, nenhuma estratégia diferente para surpreender o brasileiro. O brasileiro usou novamente a estratégia dos chutes baixos, e aquele chute baixo do Alex Poatan, ele é muito potente, ele não bota força no chute, é muito na técnica, né? Então ele vai soltando chutes naquele calcanhar dos seus oponentes e vai desestabilizando a base dos seus oponentes. E o Iri Prochazka sofreu disso, né? Começou a sofrer um primeiro chute, sofreu um segundo chute, e esses chutes foram fazendo com que o Iri Prochazka trocasse, invertesse a base, né? Então trocasse para a base de canhoto e perdesse a força da mão do direto. Então, quando o Prochazka inverteu a base, foi quando entrou o primeiro cruzado de esquerda do Poatan, que desestabilizou ali, de certo modo, o Prochazka. O Prochazka sentiu o golpe e aí foi para cima, né? Começou a se jogar para cima, meio no desespero, e dar espaço para o Poatan conectar seus golpes. Tanto que no último segundo do round inicial, entrou o famoso cruzado de esquerda do Poatan, que foi a knockdown o seu oponente, que foi literalmente salvo pelo gongo. Se tivesse ali mais 10 segundos, a luta teria acabado. Os atletas foram para o corner, deu para perceber ali no corner, com as imagens, de que o Iri Prochazka estava bem abalado, estava bastante nervoso,
meio fora de si, bem aéreo, enquanto o Poatan estava tranquilo, ciente de que precisaria apenas acertar mais alguns golpes para finalizar a luta, e foi o que ele fez. Na primeira oportunidade, com apenas 13 segundos do segundo round, ele entrou com um chute alto que pegou na cabeça do Iri Prochaska, que desabou. O Poatan foi lá, finalizou com mais alguns golpes no ground and pound, a luta foi interrompida e o Alex Poatan segue com uma hegemonia impressionante dentro do UFC. São apenas 3 anos dentro da maior organização de MMA do mundo e já são 2 cinturões diferentes. Campeão peso médio, campeão meio pesado, fez sua segunda defesa de título neste sábado contra o Iri Prochaska. Tem alguns desafios pela frente, se fala aí em Magomed Ankalaev, o russo, é um atleta duro, perigoso, vem sendo cotado para ser o próximo adversário do Poatan, porém, existe um apelo muito forte para que o Poatan suba para a divisão dos pesos pesados e busque o 3º cinturão em 3 divisões diferentes. Galera, é um cara que é sensacional, é um atleta de primeira linha, Alex Poatan fazendo história dentro do UFC, fazendo história dentro do MMA, e nós brasileiros temos, mesmo que nos orgulharmos muito de ter um atleta desse porte, desse calibre e com uma história de vida espetacular como de Alex Poatan Pereira. O cara é um fenômeno e eu já tô louco para ver ele novamente em ação no octógono do UFC. Galera, eu fico por aqui. Tamo junto, os